Dando sequência à série de reportagens sobre a vindima, o assunto hoje, é claro, tem tudo a ver imigração italiana, todo o movimento que se fez a partir da cultura da uva aqui na Serra Gaúcha. Eu estou aqui ao lado do Frei Arlindo Batistel, nosso convidado de hoje, que está aqui na redação do Estafeta, para contar um pouco mais sobre essa trajetória importante que é a presença da uva. Frei, obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente nessa sua andança, mais de 50 anos já de pesquisa sobre imigração italiana. Não tem como não vincular a uva com a nossa cultura, com o legado deixado. Obrigado por ter vindo até a redação de Estafeta. Eu agradeço. Como eu dizia, esse vínculo não tem como não existir da uva com os italianos, né, Frei? Faz parte da família, faz parte da cultura e faz parte do dia a dia, porque o parreiral ele é cuidado durante todo o ano. Então é algo que faz parte da família mesmo. E quanto aos italianos, na Itália o vinho era muito importante, porque eles ganhavam dinheiro do quê? Com milho, trigo e vinho. Eram as fontes de renda dos agricultores. E aqui na nossa região, justamente quando eles chegaram, eles se depararam com regiões íngremes, com vales, e muitas vezes a uva foi uma opção de cultivo. Sem dúvida, mas o importante é saber como era feito o parreiral. Tinha que cortar a árvore, rachar, fazer as colunas, plantar, né? E não tinha arame. Então eles tinham que rachar de pinheiros, estacas de 3 metros, 4 de altura por 6 de largura, e depois colocavam de um lado e do outro lado. Então toda a videira ela era assentada em cima de estacas. E isso dava um trabalho muito grande. E depois você pensa, não existiam máquinas que existem hoje para fazer esse corte da madeira também? Era machado, serrote manual e tudo era trançado, tramado com vimes. Tá aí talvez, Frei, a junção do que a gente tem hoje do trabalho cooperativo, que a gente percebe que de uma família ajudar a outra, já parte disso? Sim, quando eles chegaram aqui no meio do mato, uma família só não conseguia derrubar árvore, cortar e assim por diante. Então eles se ajudavam. Ainda o governo dava um serrote para 2 famílias. Então, no dia que eles iam cortar, tinha que ser 2 pessoas usando o serrote e mais uma para cortar a abertura no lado. Então eram 3 pessoas. Mas a cooperativa, entre outras coisas mesmo, era a vindima. A vindima era uma verdadeira festa. Por quê? Os rapazes não podiam conversar com as moças. Então, quando eles iam na capela, os rapazes iam para um lado e as moças para o outro. As mulheres de um lado, os homens do outro. Mas na vindima, eles se misturavam. Era a única oportunidade em que rapazes e moças podiam ficar juntos trabalhando, certo? Mas aí conversavam, riam, contavam piadas, assim por diante. E era uma festa, por quê? Quem tivesse o parreiral grande, os vizinhos se ofereciam para tirar uva. E quem tivesse um parreiral pequeno, então os outros ajudavam também. Mas não contavam um dia de serviço, 2 dias de serviço, não interessava. Eles iam lá, ajudavam até terminar. Aí depois os outros iam ajudar o vizinho até terminar. E o bonito levavam a uva na cantina, esmagavam com o pé, né? Fermentava à noite e no dia seguinte à noite então tinha um vinho doce. Aí todos que foram tirar uva, iam lá fazer filó. Então, tomavam vinho doce, comiam algumas coisinhas, brústoli, alguma coisa ali, cantavam, riam, brincavam e era uma festa. Por isso que ainda até hoje a gente diz festa da vindima, porque era uma alegria, uma festa mesmo tirar uva. E para muitos eram os únicos momentos de diversão, talvez, porque tinham as festas comunitárias, mas a celebração da uva se tornava o grande momento da celebração. Sem dúvida, porque quando eles iam nas capelas, tanto nas festas quanto no terço, eles não podiam se juntar, falar, conversar, né? Então a vindima era o momento. E aí nasciam alguns namoros que depois viravam casamento. Então você imagine o quanto por anos isso se fez presente, porque a gente viu ali os próprios maquinários que surgiram há poucos anos de colheita da própria uva, que substitui um pouco da mão de obra, né, Frei? Então, digamos, por longos períodos, foi a mão de obra, o trabalho em comunhão ali que dava resultado.
O bonito se vê a progressão. Então, primeiro, eles colocavam um cesto no chão, tirava caixa por caixa e botava na cesta. Né? Então, era um serviço bastante demorado. Aí depois, tinha que pegar um cada lado e carregar a cesta de fora do parelol, porque tinha que ir colocado, né? Não podia ficar em pé porque batia com a cabeça em cima, né? E aí depois, depende, se o porão ficasse perto do parelol, eles já botavam na cantina. Ou então carregavam na carroça para depois levar na cantina. Tá. Mais adiante, então, eles fizeram uma espécie de funil de vime, aí tiravam a uva no funil e jogavam no cesto. Aí já facilitou. Isso foram muitos e muitos anos. E aí também os parerais eram mais ou menos pequenos, não eram muito grandes. Então, na medida em que os parerais ficaram grandes, que eram industriais mesmo, que plantou pareira para vender, para ganhar dinheiro, então já não iam mais gratuitamente. Daí eles contratavam e pagavam por dia. E aí já começaram a fazer uns carrinhos de 2 rodas, colocavam a cesta em cima e carregavam 2, 3 cestas, levar para fora. Mas ainda era divertido. A história terminou, a diversão terminou mesmo, quando vieram as caixas de plástico, porque não faz muitos anos, 10, 15 anos por aí, né? Aí sim, aí o trabalho era árduo. E você colocava a caixa aqui na frente, com umas tiras aqui no pescoço. Essa caixa é pesada, machuca, e daí os donos pagavam, mas queriam que se produzisse bastante. Então já não era mais alegria, já não era mais conversa, cada um tirava ligeiro e era uma filha cada um. Então se o cara ficasse atrasado, tinha que apurar. Digamos assim, com o plástico terminou a alegria, terminou a festa. Terminou a festa. Daí o trabalho já se tornou muito mais mecanizado. Mecanizado e formal e na base do dinheiro daí. No início, quando se ajudava um com o outro, se a pessoa trabalhava 3 dias ajudando e outro devolvia um dia só, mas nem falar em pagar, era um desaforo. Não interessava quantos dias trabalhava. Mas isso não só na vindima, hein? Também na roça. Quando a pessoa estava colhendo milho e se atrasava, todo mundo ia lá ajudar gratuitamente e pronto. E principalmente quando as pessoas ficavam doentes. Quando o pai de família ficava doente, de cada família ia auxiliar a fazer qualquer tipo de serviço. Se por desventura morresse o homem, ficasse só a mulher com crianças, eles iam lá, plantavam milho, capinavam e colhiam, até as crianças de 12, 13, 14 anos começaram a ser independentes. Então, quando elas começaram a ficar independentes, aí sim eles diminuíam a ajuda. Por isso que não havia famílias pobres. Eram todos mais ou menos iguais. Todos mais ou menos do nível social. Quando é que começou a pobreza, digamos? Alguma família que fazia a bebedeira. Quando o pai ficava bastante bêbado, então já não trabalhava, já ficava nervoso e começava a atrasar. E quem é que começou a enriquecer? Os comerciantes da cidade. Mas senão a colônia, por várias décadas, tudo mais ou menos era referência, né? mais ou menos a mesma coisa. E foi aí que se percebeu, Frei, talvez, quando o senhor faz essa referência, a mudança, quando a gente começou a perceber o êxodo rural, então foi nesse período, talvez se perdeu ali na história esse trabalho mais humanizado de integração. Sem dúvida. Por que se deu a imigração da colônia do campo para a cidade? Em primeiro lugar, uma piada, mas que é de muito mau gosto. O governo proibiu cortar capoeira. Olha, quem mora no Rio das Antas, na beira do Turo, do Rio da Prata, faz o quê se não corta capoeira? Máquina não pode ir, não podia, hoje até que vai, mas não podia ir, né? Então, a primeira coisa, cortar a capoeira vai ter que ir para a cidade. Ainda mais nas regiões mais íngremes, em que... Claro, evidente, né? Segundo, foi o estudo. Então, eram 4, 5, 6, 7 filhas na família, tinha pouca terra, e a pessoa ali para estudar. Então, acho que o segundo foi esse o motivo. E o terceiro, me parece que as indústrias que se instalaram na cidade, começaram a absorver a mão de obra do colono. E eles perceberam que os colonos eram bons operários, porque trabalhadores responsáveis e assim por diante. Enquanto que o pessoal da fronteira não tinha o mesmo pique. Hoje é provado isso. Então tem essa questão também. Eles faziam questão de pegar o colono porque sabiam que trabalhava. Ou filhas de colonos. E aí a gente percebe o quanto as cidades também elas se transformaram. Frei, nesses 50 anos de pesquisa, a gente falou um pouquinho sobre a questão da vindima,
mas a gente tem aí retratos, como dizem, os teus livros, várias publicações. Você trabalhou com o Frei Rovílio Costa também, né? Natural Sim. também de Veranópolis. Como é que foi, como é que foram esses períodos? Como é que nasceu esse desejo da pesquisa pela história, principalmente pela imigração italiana? Ele nasceu por causa do meu pai. Eu só queria dizer para você o seguinte, ó, o meu pai, André Domingos Batistello, ele nasceu em 1895. Então ele contou a história de quando eu era jovem, tudo, a história foi para trás. Né? A minha mãe é de 1907. Eu sou o 17º filho, estou com 70 anos. Portanto, a história original eu conheço pela vivência, não pela leitura e assim por diante. Então, certo dia, ele disse assim, Itacir, tem que te medo estudar. Vai lá na cidade, fala com o prefeito e o padre, para que faça uma sala e coloque os nossos objetos. Porque agora, com a vinda da motosserra, com o trator, todos esses objetos vão ser jogados fora. E a juventude não vai entender o quanto nós trabalhamos, nós sofremos para derrubar o mato, fazer roças e assim por diante. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar. Fundar o Museu Nova Prata, que tem lá o Museu Municipal Domingos Batistello. É justamente em homenagem ao teu pai? Justamente, Mas eu vi que a casa era pequena, os funcionários não entendiam muito de museu. Aí eu pensei assim, olha, se eu quero preservar, eu tenho que fazer um livro. Daí eu fiz esse aqui, Retratos da Colônia, que é o segundo volume, né? Tem o primeiro volume é igual, são 5.000 fotos, retratando tudo o que eles faziam. E a história, então, de como viviam na Itália, de como viviam no início aqui, então, é o Polenta e Liberdade. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a entrevistar o pai, a mãe, os meus avós, a respeito da história de antigamente. Mas o Frei Rovílio, ele me botou em contato com pessoas de Bento Gonçalves de Caxias que tinham vindo muito antes do meu avô. Então, eles tinham uma história original melhor do que a nossa. E alguns fatos interessantes, muito mais interessantes do que os nossos. E aí eu comecei a pesquisar Bento Gonçalves, Caxias, e foi levando. Aí nós fizemos o livro Assim Livros Italianos, 3 volumes, e a partir daí a história dos italianos foi modificada, foi contada com mais realeza, porque ali estão as entrevistas que a gente fez com as pessoas de Itália. Que interessante, Frei. E essa história, então, são 2 volumes ou o senhor tem mais um terceiro livro? Não, este aqui são 2 volumes. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Primeiro, porque esse aqui fala justamente da uva, certo, das culturas. Das culturas e tal, né? Salame pendurado no sótão. Sim, toda a cultura. Quem não passou, né, Frei? Então... isso aí. E então depois, ali em Porto Alegre, com o Frei Rovílio, a gente fez outros livros juntos, né? Então eu considero o livro meu mesmo, Retratos da Colônia, Polenta e Liberdade, e um próximo que está quase pronto. Já agora. Vai sair um terceiro. Então. Só que esse tem um título assim, Detesto a Revolução. Detesto a Revolução. Eu vou até questionar o que seria esse livro que vai falar sobre a Revolução. Então, exatamente, a Revolução de 1893. Então, aí eu descrevo a vida dos colonos aqui, em Veranópolis, que aconteceu aqui, e Lagoa Vermelha. Que interessante. Né? Porque o pessoal de Lagoa Vermelha pegava os rapazes italianos e levavam para lá. Então eu descrevo a vida aqui, a vida lá e como foi a Revolução. Mas a partir dos contos, das histórias que eu vi, não da história oficial. Legal, das pessoas mesmo. Das pessoas que contaram o que fizeram, como não fizeram, o que aconteceu, o que não aconteceu. Saíram daqui para Lagoa Vermelha. Não, foram sequestrados ou pegados, recrutados à força. É a palavra certa, recrutados à força. Olha só. Tem previsão já de lançamento? No fim do mês. Agora já? Sim. Olha só, legal. Então, Frei, que bom, a gente teria assunto aqui para ficar conversando um tempão, né? Porque tem muita história para a gente contar de toda a nossa região. Parabéns pelo teu trabalho de resgate que o senhor faz de toda a nossa história da região e que bom, sempre desejamos que possa continuar esse trabalho por muito tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Conversamos com o Frei Arlindo Itacir Batistello, ele que trabalha agora em Veranópolis e tem aí esse trabalho todo de pesquisa da história, do legado da construção italiana na nossa região.